Amém? Como são muitos textos, e pode haver um pouco de demora para abrir, eu vou colocar os textos aqui no Data Show, para que nós possamos ter um pouco mais de agilidade, mas você pode estar anotando depois e ler esses textos em casa, amém? Porque eu creio que vai trazer muito entendimento e muita coisa boa e muito proveito em Deus, amém? Eu quero apresentar um texto, vamos começar com esse texto, de Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A do versículo que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Algumas versões dizem que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E aqui é algo muito interessante, porque nós temos visto que esse texto foi escrito há aproximadamente 4.000 anos. Aproximadamente. Mas hoje é uma grande verdade. Isso estabeleceu algo poderoso em nós hoje, porque o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, que amam a Deus, que andam os caminhos de Deus, estão sendo destruídos, está sendo destruído porque não conhece, porque falta conhecimento. Ou seja, que não tem a revelação daquilo que estão vivendo, e vivem sem saber a plenitude da essência da circunstância, situação ou do aprendizado, e simplesmente são induzidos ao pecado, induzidos ao erro, induzidos à culpa e induzidos à condenação eterna. Por isso o Senhor já disse pelo profeta, o povo é destruído porque não conhece, porque não sabe. Por isso, queridos, que nós falamos muito aqui na igreja: leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Nós temos um estudo bíblico todo domingo de manhã, 9:30 da manhã, para trazer a profundidade da palavra, a revelação da palavra. E as pessoas parecem que não estão se desapercebendo da necessidade que temos do conhecimento. E esse conhecimento é que liberta, porque Jesus diz: conhecereis a verdade, ou conhecereis e sabereis o que significa o que é, e essa verdade, e esse conhecimento te libertará. Tem muita gente andando escravo do diabo, por não conhecer, por não saber. Mas hoje, nós vamos ser abertos no entendimento, no conhecimento, para através do conhecimento da verdade, sermos libertos da escravidão do diabo, amém? Amém, irmãos? Amém. Fala assim comigo: Deus vai quebrar tudo hoje. Aleluia. Vamos para o segundo texto. Texto de Levíticos capítulo 23, versículo 5 diz o seguinte: depois falou o Senhor a Moisés. Quem falou com Moisés? Quem falou com Moisés? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Quem falou com Moisés? O Senhor, amém. Dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Quem são os filhos de Israel? Quem são os filhos de Israel? Amém. Olha o que ele diz: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Levíticos 23, 1 e 2. Olha só, Deus está dizendo para mim e para você: existem festas, solenidades, que são santas convocações. O que é uma santa convocação? Você tem que praticar, você tem que fazer, porque ela tem um significado e um sentido que correspondem a Cristo. Porque nada na Bíblia está fora do conceito de Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse fala da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. E o versículo 5 do mesmo Levítico 23 diz: no mês primeiro, o mês primeiro não é janeiro, porque está falando aqui do calendário judaico, do calendário hebraico. O calendário hebraico trabalha com algumas coisas diferenciadas. E o primeiro mês do calendário judaico é o mês de Abib, que para nós seria aí entre março e abril. Não temos aí, porque o nosso calendário é o gregoriano, ele foi alterado um pouco do calendário inicial. Então, o mês de Abib é mais ou menos março e abril de cada ano. E ele diz: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde,
é a Páscoa do Senhor. Entenda o que eu estou dizendo, e você vai entender com mais precisão até o final dessa ministração. Então o Senhor estabeleceu uma festa, e a primeira festa, Páscoa. A primeira das solenidades que Deus convocou é a Páscoa, no primeiro mês, aos 14 dias desse mês. Ok. Próximo texto. Êxodo 12:11, olha só. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Em Levíticos 23, Deus diz que tem uma festa chamada Páscoa. Em Êxodo 12, ele diz o que é a Páscoa. E esse versículo nós vamos entender ele com calma, porque você começa a ler o começo e fala, mas tem nada a ver, tem tudo a ver, e você vai entender porque o Senhor diz que temos que comer a Páscoa preparados para a saída. E essa é a Páscoa do Senhor. Próximo texto. Lucas 22, capítulo 7 e 8, diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, e que se importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Jesus aqui chega em Jerusalém, e nesse tempo de festa, a Páscoa, ele mesmo diz: preparem, porque nós precisamos compartilhar essa festa, nós precisamos comer, celebrar Páscoa. Próximo texto, João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, vendo Jesus chegar, diz isso: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que isso tem a ver? Nós vamos entender. Tem mais um texto, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha só, esses textos parecem que estão completamente desfocados, no sentido que eu estou falando aqui muitas coisas, lá Jesus e tal, mas vamos trazer isso para o entendimento, porque nós estamos falando de Páscoa. Nós estamos chegando na reta final para celebrarmos a Páscoa, que Levíticos 23 diz que é uma santa convocação, é uma solenidade que o Senhor estabeleceu para o seu povo, e como santa convocação não foi revogada. Jesus sacrificava a Páscoa, Jesus celebrava a Páscoa, e ele diz que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir toda a lei. E o Senhor disse como lei, em Levíticos 23, que a Páscoa é o quê? Solenidade santa, santa convocação. Agora, o que isso tem acontecido, nós precisamos entender que em Levíticos 23, Deus determinou e estabeleceu 7 festas bíblicas, 7 solenidades como santas convocações. Essas festas que Deus estabeleceu, era para que trouxesse à memória do povo os grandes feitos que Deus tinha feito no meio do seu povo. Que o povo não se esquecesse dos grandes sinais, das grandes maravilhas, dos prodígios que Deus havia realizado para o seu povo. Essas festas traziam à memória quem verdadeiramente Deus era e significava para o povo, para que não houvesse esquecimento, para que o povo não se esquecesse quem era Deus. E algumas dessas festas estavam relacionadas à agricultura, porque o povo de Israel era um povo que trabalhava com agricultura para se alimentar. Isto é, significava que eram festas de ações de graça, festas de celebração pela colheita, dando graças pelo poder e pela bênção e pelo milagre de Deus. Mas também tinha um sentido
simbólico profético da representação daquilo que estaria por vir, daquilo que viria a anos futuros, anos à frente. Então essas festas não são simplesmente programas que Deus criou para alegrar o povo, mas sim, são santas convocações com um sentido profético, com um sentido espiritual para nós, como seu povo, filhos de Israel. Amém? Essas as sete festas do Senhor, elas estavam também intimamente ligadas aos sacrifícios que eram realizados, tanto no tabernáculo de Moisés, quanto no templo de Salomão. Então elas estavam ligadas a esses sacrifícios, porque simbolizava, como diz, um símbolo futuro do que estaria por vir. Então não estava desconectado daquilo que acontecia dentro da tenda da congregação ou do tabernáculo de Moisés, como do templo de Salomão. Sabemos que hoje o templo já não existe mais, e essas celebrações não têm mais acontecido no templo, as celebrações sacrificiais do templo, nem do tabernáculo, mas as festas ainda assim continuam sendo exercidas, continuam sendo executadas para lembrança e memorial, como santa convocação para o povo de Deus. E 3 delas são festas de subida. O que são festas de subida? São festas que Deus diz: sai da onde você mora e vai para Jerusalém. Se nós fôssemos estudar a verdade da palavra, vamos ver que muitas festas o povo saía do seu território, não importa onde estivesse, e ia até Jerusalém para lá adorar o Senhor, e no templo glorificar o nome do Senhor. Então eram festas de subida, de chegar até a presença do soberano Deus de Israel, porque a casa que nós vamos morar tem um nome, e a Bíblia diz que é Nova Jerusalém. Então é algo importante para que entendamos, queridos. Essas festas também têm significados aparentes, mas também existem significados muito mais profundos e eternos em cada uma delas. E nós precisamos entender isso. O que a Bíblia chama de festas do Senhor é algo sobrenatural, porque fala de um Deus eterno, está falando de um Senhor eterno. Por isso que essas festas também apontam para um significado eterno, demonstram um sentido eterno, e nós precisamos entender isso. E as primeiras 4 dessas 7 festas, elas ocorrem na primavera, não na nossa, mas na primavera judaica, que é Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. São as 4 primeiras festas. E olha que tremendo, essas 4 primeiras festas tinham um simbolismo profético representando Jesus, o Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E estas festas, com um sentido profético, com um sentido eterno em Jesus, se cumpriram na morte, ressurreição, no batismo e na descida do Espírito Santo e no estabelecimento da igreja. Essas 4 primeiras festas representavam todo esse legado do Senhor, da vinda do Messias Jesus como homem, 100% homem, 100% Deus, na sua morte sacrificial, na sua crucificação, na sua ressurreição, na sua subida, ascensão aos céus, na descida do Espírito Santo e no estabelecimento de nós como igreja do Senhor. As 4 primeiras festas. Mas e as 3 festas seguintes? Trombetas de Yom Kippur e tabernáculos, elas são festas do outono, e essas são festas que ainda apontam para aquilo que vai acontecer, que ainda está por vir, não aconteceu, não se cumpriram, não se completaram, mas ainda vão acontecer. Por isso que temos que celebrar todas as 7 festas. As primeiras porque Deus se manifestou e aconteceu, e as outras 3 que ainda vai vir, vai acontecer, no sentido apostólico do Senhor. Por isso, queridos, que nós estamos falando hoje de Páscoa, a primeira festa que o Senhor estabeleceu no mês de Abib, nos 14 do mês de Abib. Só que veja, a Páscoa, ela não foi introduzida há pouco tempo, foi há muito tempo.
E isso está lá em Êxodo capítulo 12. Com o povo escravizado no Egito, através de Moisés. Mas quando nós olhamos para hoje, o mundo hoje, a Páscoa que hoje nós comemoramos, a Páscoa que hoje nós temos vivido, ela não tem nada a ver com a instituição da Páscoa bíblica, com a instituição da Páscoa que o Senhor deixou como festa solene. Nós estamos vivendo hoje uma Páscoa com costumes paganizados. Uma Páscoa hoje que veio ser deturpada e destruída da verdade bíblica do que significa Páscoa. Queridos, há muitos anos, vários povos tinham um costume interessante. Olha aqui só, eles cozinhavam ovos de galinha e decoravam esses ovos. E esses ovos decorados, com várias formas e desenhos, eram dados de presente. Olha que interessante. E depois de alguns anos, especificamente na França, esses ovos passaram a ser mudados. Em vez de ser o ovo de galinha cozido, passou a ser o ovo de chocolate. Então a França introduziu os ovos de chocolate. E aí se alastrou pelo mundo afora. Na Inglaterra, se eu não me engano, Eduardo II, e que ele fez? Ele começou a fazer ovos de ouro para dar de presente para pessoas que ele estimava, pessoas que ele amava. Então veja bem, a cultura que começou a acontecer e trazer essa questão do ovo. Aí nós vamos chegar em algo interessante. Número 1, não tem respaldo bíblico, porque a Bíblia não fala de ovo na Páscoa. E nós vamos entender lá em Êxodo 12, que quando Deus estabeleceu a Páscoa e falou para Moisés, esta é a Páscoa do Senhor, ele não diz que tem que ter ovo, mas tem que ter o cordeiro. Então, não tem um respaldo que a Bíblia me diz, não, que tem que haver um ovo. Não tem que haver um ovo. Agora, essa comemoração dos ovos, em torno dos ovos, veio dos tempos em que se adorava, né, na cultura e na mitologia anglo-saxã, uma deusa chamada Ishtar, ou Astarte, que era conhecida como a deusa da fertilidade, ou deusa do renascimento. Por que isso? Porque nas primaveras, era comum nessa cultura anglo-saxã, ver muitas lebres, com ovos pintados, decorados e runas. E eram os símbolos da fertilidade e da renovação que eram feitos com a deusa Ishtar. Era comum. E isso foi introduzido. E na primeira instância não tinha coelho, era lebre. Mas o coelho foi sendo introduzido depois. Por que introduzido depois? E nós vamos entender. Interessante que as sacerdotisas de Ishtar, elas usavam as entranhas das lebres para fazer adivinhações e previsões. Olha só. Então era sacrifício. Entenda que o diabo sempre tenta colocar o falso no que é verdadeiro. E o nome Páscoa que nós conhecemos hoje, né, esse nome Páscoa, ele é usado em muitos outros países e tem sua origem numa deusa germânica chamada Eostre, que é conhecida como deusa da primavera. Interessante que no inglês, você quer ver? Felipe, como é que é Páscoa em inglês? Você lembra? Easter. E-A-S-T-E-R. Easter. E o nome da deusa é Eostre. Então veja, essa deusa, que é a deusa da primavera, deusa da fertilidade, é que deu o nome Páscoa e trouxe esse nome para nós hoje. Que não tem nada a ver com essa Páscoa bíblica que nós vamos falar hoje, que não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos hoje como igreja do Senhor. E note que interessante, essa deusa,
era comumente demonstrada como segurando um ovo, e aos seus pés haviam coelhos, que representam a fertilidade, saltitando. Te lembra alguma coisa? Então essa era a representação da deusa. Ovo na mão, coelhos saltitando à sua volta. Querido, deixa eu dizer uma coisa, nós não temos nada contra o coelho. Deus criou o coelho, e muito menos com o chocolate. Né? Quem gosta de chocolate aqui? Irmãos, maneira no chocolate que colesterol, engorda. Mas é benção, amém? Se quiser comprar um Cacau Show para mim, então eu aceito, glória a Deus, amém? Sou fã de chocolate também. Mas o problema é a deturpação que houve com a verdadeira Páscoa bíblica. E hoje o que acontece? A televisão vem com uma massividade na nossa mente, das nossas crianças, levando que tem que comer ovo de Páscoa, ovo de chocolate, porque o ovo e o coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos. A televisão vem incutir na cabeça das crianças essa necessidade, esquecendo que existe uma raiz da festa da Páscoa bíblica, que não é o coelho, porque não foi nenhum coelho foi sacrificado para pagar preço de nada. E o bichinho também, queridos, não fez nada para que eu e você hoje pudéssemos alcançar a eternidade. E o pior é que existem muitos pais que ainda mentem para as crianças. Que falam, olha filho, vai procurar, o coelhinho deixou um ovo escondido para você, ele trouxe um ovo para você. E as crianças saem procurando esse bendito ovo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Que eu saiba, na minha casa, quem trabalha para sustentar a minha casa sou eu. Lá não tem nenhum coelhinho trabalhando para levar ovo, presente para ninguém, não. Quem trabalha sou eu. Então a gente fica nessa mitologia, nessa cultura paganizada, deturpando a verdade sobre a festa solene do Senhor, Páscoa. E você pode fazer pesquisa, queridos, eu poderia falar muito sobre essa cultura, mas olha, eu não quero entrar no paganismo. Procura, você vai ver na enciclopédia Barça, você pode pesquisar na Wikipedia, você vai ver toda a cultura pagã introduzida na Páscoa verdadeira, na Páscoa cristã, como é chamada. Então nós precisamos entender a festa. Então essa história de ovo, de chocolate, coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com aquilo que vamos celebrar essa semana, chamado Páscoa. Diga comigo, Jesus, a minha Páscoa. Novamente, Jesus, a minha Páscoa. Amém? Então, vamos entender isso. E a Páscoa judaica e o seu significado, amém? A verdadeira Páscoa. O que interessa é a verdadeira Páscoa, e não o sentido pagão dessa Páscoa. Amém? Às vezes você vai me perguntar, mas pastor, e agora? O que eu faço? Irmão, você pode comer chocolate à vontade, mas não compra ovo de Páscoa, esse é comércio. É simplesmente para tirar dinheiro e levantar uma indústria do capitalismo, uma indústria da mentira, uma indústria do engano. Então, uma dica do seu pastor, do seu amigo César: não dê ovo de Páscoa para o seu filho. Amém? Porque isso não é Páscoa. Isso é uma mentira. Agora você pode me perguntar, mas pastor, e se eu ganhar? Você vai receber, agradecer a pessoa que te deu, né, que ela fez com tanto carinho e amor. Aí você vai orar consagrando ao Senhor, declarando quebrada toda a idolatria e consagração a de Itacuja, quebra esse ovo e come o chocolate, amém? Simples. Não vamos também, né? É chocolate, meu irmão, o que está lá é chocolate, feito do cacau, docinho, uma delícia, branco, preto, aleluia, amém? Mas assim,
Se você receber, faça isso, consagre ao Senhor, quebre tudo e qualquer idolatria, rebenta esse ovo e come o chocolate. Mas não use disso, porque a Páscoa é muito mais do que simplesmente um ovo. E muito menos um coelho. Porque João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Paulo diz em Corinto: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Vamos entender isso. Páscoa judaica. Então, o que seria essa Páscoa? A primeira festa, a Páscoa, que em hebraico é Pesach, ela se cumpriu de uma maneira tremenda em Jesus. Ela se cumpriu na vida de Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não foi em coelho, em nenhum coelhinho, mas no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Então, lá no livro de Levítico, como lemos, nós vemos que no mês de Abib, primeiro mês, aos 14 dias, se celebra essa Páscoa. E em Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, diz: porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Olha só que tremendo, esses dois textos estão relacionados, porque foi no Egito que foi celebrada e que foi instituída a primeira Páscoa. E no mês de Abib, nos 14 dias, os judeus começavam então a celebrar a Páscoa, onde os cordeiros eram mortos, onde os cordeiros eram sacrificados. E quando lemos ali Êxodo capítulo 12, nós vamos ver que Deus estabeleceu todo o ritual para ser feito, todos os passos que precisavam ser feitos para que se cumprisse e para que se estabelecesse a Páscoa. Como que tinha que ser os preparativos do cordeiro, o que deveria ser feito com esse cordeiro, toda a instrução está em Êxodo capítulo 12, porque Deus estava dizendo que a morte viria sobre o Egito, a morte do primogênito. Amém? Então, o que acontece? A primeira coisa que as famílias tinham que fazer era separar no 10º dia um cordeiro de 1 ano, completamente sem defeito. Êxodo capítulo 12, versículos de 3 a 6. Um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem ser manco, mas perfeito. E esse cordeiro tinha que ser separado para o sacrifício da Páscoa. Agora, deixa eu perguntar para você: quem foi o único que passou por essa terra que nele não foi encontrado culpa, defeito ou pecado? Quem, irmão? Então vamos lá, diga comigo: Jesus. Jesus. Mais uma vez, Jesus. Ele foi achado sem defeito. João declara isso, João 8, versículo 46, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi separado, achado sem defeito, achado sem mancha, para poder ser sacrificado, para pagar o preço do pecado. Então todos os requisitos lá de Êxodo 12, que Deus estabeleceu para sacrifício, foram achados em Jesus, foram encontrados na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. E ele foi para Jerusalém exatamente para isso, para sofrer e morrer e pagar o preço que era exigido por causa do pecado, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas não pode ser qualquer morte, não pode ser qualquer sangue, tem que ser de um cordeiro sem mancha, de um sangue puro. Foi para isso que Jesus foi para aquele dia. Está lá em João 11, capítulo 54, se você quiser dar uma estudada um pouco melhor sobre isso. Agora, no dia 10 desse mês, esse cordeiro precisava ser separado. Êxodo 12, versículo 3. No 10º dia tinha que separar esse cordeiro. E no dia 14, sacrificado. Êxodo 12, 6. E olha que interessante. No 10º dia do mês de Abib, Jesus entra em Jerusalém,
montado num jumentinho, aos gritos de todo o povo, sendo aclamado, ele entra e vai até o templo. Ou seja, o cordeiro estava sendo separado aos 10 dias do mês de Abib. Será que você está reconhecendo algo? Nada na Bíblia é por acaso, irmão. Nada na Bíblia acontece sem sentido. João 12:12 diz isso. E aos 14 dias, o cordeiro foi sacrificado. João 19:14. E todos os sacerdotes se apressavam, de alguma maneira, de resolver a situação com Jesus em Jerusalém, porque a Páscoa estava próxima e precisava haver o sacrifício. Por isso que eles tinham pressa de capturar Jesus e matá-los. Mas eles não sabiam que o plano de Deus havia de ser cumprido, e o cordeiro precisava ser separado ao 10º dia, e ao 14º dia ser sacrificado. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Por isso, queridos, que eu volto a dizer, Páscoa não é ovo de chocolate nem coelhinho. Páscoa tem um sentido muito mais profético, que é a morte e ressurreição de Cristo para a salvação e libertação do povo da escravatura do pecado. Aí quando você começa a estudar, queridos, existe algo mais tremendo, porque você começa a olhar para Jesus, porque ele foi sacrificado no 14º dia. Agora, quanto tempo ele ficou pendurado no madeiro por nós? Quanto tempo Jesus ficou preso na cruz? E isso não é à toa, e isso tem sentido. A Bíblia diz que o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ficou pendurado 6 horas na cruz. O Cristo ficou 6 horas pendurado na cruz, das 9 horas da manhã, está lá em Marcos 15:25, até as 3 horas da tarde, que está lá em Lucas capítulo 23, capítulos 44 a 46. Esse foi o tempo que Jesus ficou ali. Agora, entenda, a tradição, e detalhe, Jesus foi crucificado que dia? Na sexta. E o Senhor diz que no 14º é a Páscoa. Jesus fica das 9 da manhã às 3 da tarde. Por quê? Porque na cultura judaica, às 3 horas da tarde, começava-se o sacrifício dos cordeiros pascais. Jesus não podia morrer antes da hora exata do sacrifício. Ele precisava morrer quando os cordeiros pascais lá no templo começaram a ser sacrificados. Por isso, exatamente às 3 horas da tarde, ele, como cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, entregou o seu espírito. Nada na Bíblia é por acaso, meu irmão, entenda isso. Nada na Bíblia é por acaso. Se você vê Deuteronômio 16, versículos 5 e 6, você vê falando da questão do sacrifício, da instituição do sacrifício no templo. Agora, por que tudo isso? Porque é a forma perfeita do cumprimento do simbolismo profético de Deus. Se tem uma palavra para expressar isso, é maravilhoso. Deus fez tudo perfeito, Deus promoveu de uma maneira exata toda o resgate e o pagamento do preço do pecado através da vida de Jesus. Jesus foi um verdadeiro cordeiro. Diz a palavra que como uma ovelha ou como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Jesus, ele nos representou naquele momento. Tudo isso mostra como Deus não quis deixar nenhuma dúvida sobre o cumprimento da restauração, da libertação do povo através da vida de Jesus. Agora vamos ver, queridos, olha os sinais visíveis que Deus deu para que o povo entendesse que ele estava fazendo algo. Aconteceu, está relatado na palavra de Deus. Olha o que aconteceu. Mateus 27:45 diz que às 3 horas da tarde, ou melhor, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a
terra. O sol se escureceu. Diz a palavra em Mateus 27:51, que a terra tremeu. Diz a palavra em Mateus 27:51, que as rochas se fenderam. E diz a palavra em Mateus 27:51, que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. Detalhe, o véu do templo tinha aproximadamente 10 centímetros. E tudo isso aconteceu, sabe que horas? Exatamente na hora que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Na mesma hora que o Cordeiro de Deus levou sobre si o pecado e morreu na cruz. Na exata hora, no mesmo momento. Mas quando olhamos para isso, nós vamos ver algo poderoso, que é um símbolo profético disso tudo, que é o sangue. E esse foi, quem sabe, o elemento mais importante do Cordeiro Pascal na terra do Egito. E hoje para nós da mesma forma. Por quê? Porque diz a palavra em Êxodo, que o sangue do Cordeiro, após ser sacrificado, tinha que ser aspergido, passado nos umbrais e nas vergas da porta. Porque quando o anjo da morte passasse, ele não entrasse e matasse o primogênito daquela casa. Isso era um sinal para o Deus Todo-Poderoso. A palavra diz: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, versículo 13. Deixa eu dizer algo para você. Estamos falando de anos atrás. Como o pastor Fábio disse no EBA, não havia eletricidade nem Copel lá. O anjo da morte ia passar à meia-noite. Naquele tempo, as madeiras que eram usadas eram madeiras de acácia para fazer as portas. Madeira escura, quase preta. Os tijolos que eram usados eram feitos de barro queimado no fogo, também escuros. E aí Deus manda passar sangue nas portas, na madeira de acácia escura. E nós sabemos que depois que o sangue seca, ele fica preto. Agora pensa, irmão, sem luz elétrica, sem claridade nenhuma, meia-noite, porta preta, a casa preta, sangue escurecido. O anjo viu o quê? O que você acha que o anjo viu? Ele viu a marca. E uma marca que é inegociável, que é completamente reconhecível nos céus e no inferno, que é a marca do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que foi, o anjo passou, e naquelas casas, a qual o sangue estava nas portas, ele não entrou, não feriu, não matou. Por isso que a palavra Pesach, ela em hebraico significa passar por cima. Pesach é passar por cima, ou passarei sobre. Isto é a Páscoa, isto é verdadeiramente o Pesach. Esse é o sinal, o sangue é o sinal de salvação da morte. Porque a Bíblia diz que todos que pecam, que ele desculpe, não tem como dizer de outra forma, todos nós que pecamos temos um salário para pagar, e esse salário é morte. Então me desculpe, mas sabe o que deveria acontecer comigo e com você? Morrer. 7 palminhos para baixo do chão. Porque é o salário do pecado. Mas um dia, a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, verteu o seu sangue, se colocou no meu e no seu lugar, substituiu o nosso lugar, para que através da sua morte, pudéssemos alcançar salvação, e alcançar vida. Agora, e diz a palavra em Isaías 53:5, que o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Agora, algo interessante, queridos, muito importante, e que muitos de nós hoje, infelizmente,
Não você, glória a Deus, porque você veio, você, né, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas quem não veio? Quem não está aqui? Essas pessoas não têm entendido algo muito sério e têm vivido uma vida de autossuficiência, uma vida completamente confiante em si mesmo. E tem se esquecido do que diz a palavra em Êxodo 12, 22, que diz: nenhum de nós devemos sair da nossa casa até pela manhã. Nenhum de nós, diz a palavra. A Bíblia diz que o povo de Israel só estava seguro, só estava protegido se estivesse dentro da casa, debaixo da proteção do sangue sobre os umbrais das portas. Se eles estivessem do lado de fora, o anjo passaria e a morte viria. Não tem escapatória. A única forma era estar protegido. Aonde? Dentro de casa, onde o sangue foi aspergido. E da mesma maneira, vamos olhar para nós hoje. Nós só estamos protegidos, nós só estamos livres, nós só estamos seguros se estivermos debaixo de Cristo, debaixo do sangue derramado, debaixo daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, debaixo desse escudo de proteção chamado Cristo, chamado Jesus. Por isso não foi por acaso que em João 15, versículos 4 a 6, ele diz assim: olha, permanecei em mim, ficai em mim, estai ligados a mim, porque Ele é a proteção, Ele é o escudo, Ele é que traz a garantia da vida e da vida abundante. E da mesma maneira como foi necessário o derramamento de sangue de um cordeiro para que Israel fosse livre e salvo da morte, da mesma forma eu e você também precisamos de um sacrifício para que venhamos a ter a vida. E o sacrifício e a morte, o derramamento de sangue foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço no nosso lugar. Em Hebreus 9, 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para pagar o preço do pecado, para tirar a escravatura do pecado, precisa haver derramamento de sangue. Não tem como. Por isso que temos que entender, queridos, que o perdão do nosso pecado, que o perdão que nos traz a paz, que o perdão que nos garante vida, está na morte de Cristo, no sangue que naquela cruz foi vertido, no sangue que foi derramado naquela cruz, através do nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. A garantia está nele. Um sangue inocente, que não há pecado, que não há maldade, um sangue puro, perfeito. No Velho Testamento, os animais eram sacrificados para encobrir o pecado, ele não apagava pecado. O sangue dos animais que eram sacrificados no templo, diz a palavra que encobria o pecado. Mas em Jesus, o sangue dele não veio encobrir pecado, veio apagar o pecado. O sangue de Jesus elimina o pecado. E por isso que o Senhor diz: dos teus pecados não me lembro mais. Por quê? Porque ele não existe. O sangue de Jesus apagou todo o pecado. Amém? Mas agora, qual que é a nossa posição para comer do cordeiro? Como temos que nos portar? Diz a palavra em Êxodo 12, 11. Assim o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, por que está escrito isso? Porque todas as vezes que eu for celebrar a Páscoa, eu preciso estar preparado para ir para a minha pátria. A nossa pátria não é aqui, a nossa terra não é aqui, o nosso lugar não é esse, estamos de passagem. Então todas as vezes que eu como e celebro a Páscoa do Senhor, eu tenho que estar preparado para partir, eu tenho que estar preparado para ir, eu tenho que estar preparado para entrar na minha morada eterna, na casa que Ele foi preparar o lugar. Nós temos que entender isso.
Nós estamos a caminho da nossa pátria superior. Diz a palavra lá em Hebreus 13:14. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos, queridos, nós precisamos se preparar e estar revestidos de uma armadura. Como diz a palavra, cingidos com a verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, tendo na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É dessa forma que eu tenho que estar preparado. Por isso, queridos, nós temos que entender e conhecer a verdadeira Páscoa. Nós não precisamos mais comemorar a Páscoa no seu sentido literal, como os judeus comemoram a Páscoa. Mas termos a consciência que estamos vivendo uma vida cristã, e dentro e debaixo dessa vida cristã vão haver muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas. Mas temos que entender que Cristo já sofreu isso por nós, Cristo já viveu isso por nós. Em Êxodo capítulo 12:8, nós vemos que o cordeiro deveria ser comido com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos é pão sem fermento. Olha que tremendo. E o pão asmo e as ervas amargas representam o sacrifício de Cristo, aquilo que Ele passou por nós, as chicotadas, os tapas, o cuspe, a coroa de espinho. Todo o sofrimento de Jesus está nesse momento. E ainda em Êxodo 12, no versículo 46, diz que nenhum osso deveria ser quebrado do cordeiro. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que os soldados, quando a terra começou a tremer, aquele alvoroço todo, eles não podiam sair de lá sem que os crucificados morressem. Então o que eles faziam? Eles quebravam os joelhos, para que eles não saíssem da cruz. E os dois homens, os dois pecadores, os soldados chegaram e quebraram os joelhos. Mas quando chegaram em Jesus, viram que ele estava morto e dele não quebraram. Por isso que nós temos que entender, queridos, o que o Senhor está dizendo. Jesus, Ele abriu as portas da eternidade para nós, abriu as portas do céu para nós. Quando Ele voltou dos mortos, quando Ele ressuscitou, Ele nos garantiu uma nova vida. Por isso, que se existe alguém que tem que ser lembrado, se existe algo que tem que ser lembrado, se existe algo que tem que ser praticado na Páscoa, não é o coelho, não é o ovo, mas é Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu e ressuscitou e nos garantiu uma vida abundante, eterna. Essa é a Páscoa do Senhor. 1 Coríntios, versículo 5, 7, diz: purificai o velho fermento para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois na verdade, Cristo, que é a nossa Páscoa, foi imolado. E agora com a nova aliança, em Jesus, que Ele veio, resgatou a aliança, nos restaurou através da aliança. Ele vem nos dizer que nós não precisamos mais celebrar a Páscoa judaica. Sabia? Na nova aliança, não, você não precisa celebrar mais essa Páscoa judaica. Mas Ele diz que nós temos que comer o pão, que é o seu corpo que foi dado por nós, e beber o vinho, que representa o sangue de uma nova e eterna aliança no seu nome. Então, a instituição da Páscoa hoje, que o Senhor nos deixou, não está simplesmente ligada num dia, mas está ligada num ato de fazer memória dEle. Todas as vezes que eu ceio, todas as vezes que a ceia do Senhor acontece, eu lembro da morte e ressurreição do Cordeiro Pascal. A nossa Páscoa, Jesus, que morreu e ressuscitou, e o seu corpo entregue na cruz, e o seu sangue garantindo uma nova aliança. Essa é a Páscoa, essa é a instituição que o Senhor nos deixou hoje. E essa semana estamos caminhando para esse momento, mas nós estamos caminhando para algo que reflete aquilo que já foi estabelecido em Cristo, em Jesus. Na sexta-feira, a morte sacrificial, o pagamento do pecado, e no domingo, a ressurreição, garantindo a vida e a abundância dEle, a vida eterna e a segurança da promessa para as nossas vidas. E você vai me perguntar, mas pastor, por que eu celebro a Páscoa?
Rapidamente. Eu celebro a Páscoa porque eu saí da escravatura do pecado. E hoje sou livre através do sangue derramado. Eu celebro a Páscoa porque eu saí das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu celebro a Páscoa porque eu trilho um caminho da morte agora para a vida e vida abundante e eterna em Cristo Jesus. Eu celebro a Páscoa porque eu estou saindo do deserto e entrando numa terra que mana leite e que mana mel, numa terra de herança e numa terra de promessa, a nova Jerusalém celestial. Eu celebro a Páscoa pela fidelidade do Senhor para com a minha vida, que mesmo sendo pecador, Ele enviou o seu Filho para pagar o preço do pecado e me garantir a vida eterna. Eu celebro a Páscoa em memória do povo de Deus, em memória do ato de Cristo naquela cruz. Eu celebro a Páscoa que retrata a saída da minha ignorância para entrar na sabedoria e na revelação divina. Eu celebro a Páscoa para sair da miséria, da ruína, da falência e entrar na promessa, na abundância, na prosperidade do novo e na abundância de Deus. Eu celebro a Páscoa por causa do meu novo nascimento, porque agora a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu celebro a Páscoa que fala da libertação deste mundo e me coloca agora para as portas de entrada no reino do Messias, na nova Jerusalém celestial. Amém? Essa é a Páscoa. Esse é o projeto do Senhor. Por isso que domingo à noite nós vamos celebrar esse momento, a Páscoa do Senhor, a ceia, que representa o corpo e o sangue. Queridos, quando entendemos isso, Cristo é a nossa Páscoa, a nossa vida vai ser transformada. A nossa vida vai ser mudada, porque essa é a verdade. E não é para peso e tristeza, mas para alegria, porque Deus garantiu algo maravilhoso nele. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado e imolado por nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Essa é a Páscoa. A primeira grande festa que celebramos ao Senhor. Uma festa de vida e de alegria. Uma festa que nos garante algo maravilhoso nele. Amém? Glória a Deus. Não fiquem chateados com o coelhinho e o ovinho de Páscoa, amém? Mas celebre o Cordeiro de Deus. E adore a Ele. Ele é digno de ser adorado. Amém, não?